Eu estou recebendo aqui o Dr. João Batista Dias Magalhães, vereador, líder do prefeito, e que está aqui para esse assunto que eu já adiantei para vocês sobre as escrituras, lá para quem mora naquela região, chama os vizinhos, compartilha, para conhecer a história, como tudo começou. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Leonardo. Concom. Quanto tempo, né? Quanto tempo e ao mesmo tempo não essa tecnologia que nos une, né? Pois é, a gente lembra da tua vinda para a Olímpia e o que você buscou em termos de espaço, o que você pôde construir, e esse momento que a gente, quando retorna para presenciar o seu trabalho, você vê que você foi um daqueles cidadãos que soube entender o recado da tecnologia, e colocar ela a serviço não só de uma cidade, mas de uma região e do mundo. Eu acho que dentro daquelas pessoas que a gente conhece, você é um cidadão que a gente admira e reconhece que realmente fez e continua fazendo um bom trabalho e permite eu estar aqui e divulgar um pouco também do meu trabalho. Claro, a recíproca é verdadeira, tanto é que eu fiz questão de chamá-lo, porque a gente tem que contar a história, como o senhor disse naquele evento, dia 23, foi véspera. Aliás, deixa eu só dar uma ideia, foi concretizada na véspera do feriado de nosso padroeiro, São João Batista, a conquista das escrituras por parte dos moradores do bairro Jardim Boa Esperança e do distrito de Ribeiro dos Santos, que é fruto de um extenso histórico, um trabalho de lutas que iniciou em 2001, Um pouco antes até, mas oficialmente em 2001. Na verdade nós somos moradores de Olímpia. Nascemos aqui. Nasceu aqui. Nasci aqui, conheço a cidade de Olímpia praticamente na palma da minha mão. Temos bastante atividades e acompanhamos, o percurso. Eu fui para São Paulo de trem, quando o trem existia em Olímpia. Viajei muito quando era criança. E aí veio a tecnologia, a modernidade, as opções que foi um erro, abandonar o serviço da metroviário, mas tudo bem, isso aí é um pensamento do pessoal na época. E aí as áreas ficaram disponibilizadas, veio a cidade necessitando de espaço físico, sem recurso nenhum, sem programa de habitação nenhum naquela época, porque o único programa de habitação que existia no estado de São Paulo era Coab. SECAP, que leva inclusive um nome, da SECAP, que leva um nome aqui em Olímpia, o bairro hoje lá de SECAP. Na verdade foi o primeiro conjunto habitacional praticamente que veio para a Olímpia. Naquela época tinha pouco investimento do governo de uma forma geral. E aí a ocupação urbana ela tinha muito a ver com a vontade das pessoas. A cidade de Olímpia, o município, tinha algumas vocações que foram muito rápidas, as transições de um período para o outro, e muitas vezes a população não tinha como se vincular numa atividade e manter, os seus recursos necessários para ocupar o solo na parte urbana. E aí, em determinado momento, com a desativação da ferrovia, algumas áreas foram disponibilizadas em favor do município, por exemplo, não em favor do município, mas deixado aqui pelo Estado e pela União. Certo. E aí, houve uma necessidade de um segmento da nossa sociedade, algumas pessoas da zona rural vieram para a cidade também, juntada a outras pessoas do nosso núcleo urbano, e foram disponibilizados. Mas a ocupação foi assim bastante precária naquela época. A gente via as pessoas ocupar aquela região, disponibilizada pelo governo e permitida pelo governo Marreta na época. Marreta que deixou... Que houve uma pode invadir. Marreta tinha um carisma popular. Gostava desse atendimento. Era difícil você obter um não da boca do Marreta. E a população obteve esse espaço, e muitas vezes a gente lembra como as pessoas construíram suas habitações.
precárias, precaríssimas, sem água, sem esgoto, sem luz, apenas com barracos formados por materiais bastante perecíveis, né, que às vezes era papelão, era uma madeirite, alguma madeira, alguma coisa que servia de proteção, não de limitações de espaço. Certo. E aí o pessoal conviveu muito tempo nesse sistema. E aí nós participamos também um pouco disso lá atrás e vivenciamos o momento dessas famílias nessa ocupação, sem água, sem esgoto, sem nada. E aí entramos para a política porque eu estava me formando como advogado na época. Isso, né? Foi que ano? 81. 81. O senhor se formou e já se candidatou? Não, achou que isso era uma vocação? Na verdade, eu fui um candidato, na época, candidato a prefeito em Olímpia. Ah, foi? Naquela época, a eleição se disputava com legenda e sublegendas. Um partido podia lançar 3 candidatos ao mesmo tempo. Ah, tá. Então foi um período que a lei eleitoral tinha esse tipo de possibilidades. E aí nós acompanhávamos. E quando você sai, não só na questão profissional e política, você acompanha também, circula. Era uma região que é próxima da onde eu morava e a gente andou muito por lá. E aí na política você verificou que alguma coisa sinalizava que deveria ser feito. Né? E aí com o tempo foi passando, a gente foi alcançando, ganhando mais maturidade política e vivenciando as aflições e as necessidades do povo, né? E o município não tinha capacidade de absorver, ou o município nunca teve plano habitacional. Quando tem hoje é ligado ao governo do estado, ao governo federal. O governo do estado hoje tem o CDHU, o governo federal tem aquela Minha Casa Minha Vida. O sistema financeiro é ligado à Caixa Federal, que realmente tem alguma coisa muito social em favor da população. E aí a gente, dentro de um período de envolvimento de trabalho e de política, aí a gente começou a conviver muito com essa população, com esse segmento social de nossa cidade. E aí você sabe como é que é, as pessoas vêm, te falam às vezes no pé de ouvido, no dia a dia. Te cobram, né? Cobram até por uma questão de referência, porque claro, muitas vezes a questão protocolar de um cidadão, às vezes ele vai se dirigir a quem? Município sem capacidade de incorporar naquela época. O Estado também, aos poucos, assumindo um processo de viabilização de casas próprias. O federal, muito difícil para você conseguir isso. Então aí, aos poucos, as pessoas foram incorporando, foram passando o tempo, e aí teve um momento que nós tivemos que formalizar esses pedidos de forma mais oficial. Mas antes da formalização oficial, que foi praticamente em 2001, né, nós tivemos outras ações, que foi junto ao governo do Risate, que nos ajudou muito, ajudou a população lá, mas nós fazíamos a intermediação, que foi a questão da água encanada. Muitas vezes era uma torneira comunitária que esse pessoal teve acesso. Depois aí o prefeito ia lá, seu pedido e tal, ia lá, colocava uma torneira. Não, e o encanamento era interessante. Como a área não pertencia ao município, então ficaria um pouco meio complicado. E até hoje é mais ou menos assim, né? A área não pertencia ao município, então o município vai fazer investimento numa coisa que não é dele. Então, às vezes, os canos de água passavam muito por cima da terra. Eram aéreos, né? Depois disso veio os pontos de energia, que eram feitas aquelas ligações mais ou menos um pouco improvisadas. Depois veio a questão dos banheiros, que foi uma necessidade de sanitarismo necessária para você começar a levar um pouco de carinho, de dignidade para essa população. E aí, nesse breve histórico, foi feito muitas coisas pelo município de Olímpia para atender de uma forma assim um tanto precária, mas suficientemente boa para poder começar, né, dar
uma dignidade um pouco melhor para aquelas pessoas. E já naquela época o senhor antevia que era possível a FEPASA, o governo federal, passar aqueles terrenos? Até como advogado o senhor via essa possibilidade de passar a escritura como aconteceu agora, não? Sim, sabe por quê? Porque se é uma área que ela foi abandonada, não tinha mais nenhuma possibilidade daquele espaço físico ser utilizado por ferrovia. Aonde é o colégio hoje, Maria Baldino de Barros Furquim, ali tinha um aterro imenso, que você não conseguia ver. Quem passava pela Veiga Miranda não conseguia ver quem estava ao lado da Washington Luiz. São duas ruas paralelas que circundavam esse aterro. Era um aterro imenso. Nossa. Tanto é que o aterro era grandioso, que uma vez tirado ele, você pôde construir a escola Maria Baldino. Coube a escola lá. Onde está hoje o salão paroquial da Nossa Senhora Aparecida. Aquilo tudo era um... Ali era um aterro imenso. Brejo. Era aterro que foi feito na época da ferrovia, segundo os historiadores, feito na base da carriola. Não tinha máquina naquela época. Não tinha, gente. Então, esse aterro foi até a ferrovia se encerrou, o aterro ficou lá, tiraram-se os trilhos, né? Aí o aterro foi diluído para atender pontos estratégicos no município de Olímpia. A Floriano Peixoto é uma rua que tem uma galeria que foi muito bem trabalhada na época do governo do Wilkie Neves, e esses trabalhos foram assim demonstrando que, uma vez totalmente desativada a ferrovia no município de Olímpia, e o terreno de uma forma assim ociosa, não teria como ele não ser ocupado, e certamente, né, na sustentação esperançosa de cada família lá instalada, um dia obter, evidentemente, o título que hoje alcançaram recentemente, dia 23 de junho de 2019. E aí o primeiro requerimento, como eu tenho registrado aqui, foi de número 531, em 2001, que o senhor já protocolou, e a partir daí, então, os prefeitos da época recebiam isso com uma certa receptividade boa, positiva, ou via, não, isso é meio impossível de conseguir? Olha, eu nunca obtive um não. O que nós entendíamos na linguagem dispensada por eles em relação às minhas reivindicações nesse sentido, seria naquela questão, olha, o município não tem plano habitacional. É difícil. O município não tem plano habitacional, mas é possível sim. Eu acho que nós temos que buscar soluções. Mas as respostas, eu não vou dizer que seriam lacônicas, mas seriam respostas com uma limitação de ação. Mas eu não posso, eu nunca achei que isso seria impossível para mim buscar uma forma que pudesse efetivamente legalizar a propriedade desse pessoal. Até porque, depois que tudo isso foi levado pelos prefeitos, na época que são relevantes, a questão da água, do esgoto possível, de abertura de ruas, porque teve um outro momento que o outro prefeito foi lá, abriu as ruas, me parece que foi na época do governo do Wilson Zangerolimi. Aí houve abertura de algumas ruas possíveis. Aí a abertura dessas ruas, aí começou a sinalizar a possibilidade da urbanização mais digna em favor daquelas pessoas, porque até então, uma vez que o pessoal morava lá, era um bloco de casas. Aí teve algumas casas que precisaram ser demolidas para poder acertar a trajetória das ruas. Quem passa hoje no Boa Esperança percebe que as ruas são assim um pouco sinuosas, não tem assim um quadrado, tem uma simetria dentro da questão, mas foi possível. E aí cada morador entendeu que ele estava seguindo um caminho de possibilidades, e esses caminhos de possibilidades com certeza foi sinalizado com a água, esgoto, energia, abertura de ruas.
Aí teve no governo do Wilson Angeloli uma casa que foi construída com barro batido, misturado com cimento, e essa casa sinalizou a possibilidade de um modelo que poderia todos trabalhar nesse sentido, mas foi só essa casa, porque depois as outras, todos os moradores construíram a sua, com seus esforços, com sua luta, com o seu trabalho. E nesse segmento a gente trabalhava, acompanhava, porque ali tinha tem muito colhedor de laranja, muito cortador de cana, muito pessoal ligado à área rural, a quem nós temos um relacionamento bastante significativo e oportuno, até porque a gente criou-se amizade com eles lá em todo o bairro. E eu estou mostrando aqui umas fotos, desde a solenidade, né, do dia 23, o senhor recebendo aqui, dando também a escritura para alguns moradores, o senhor a campo. Essas entrevistas, o senhor ia casa a casa fazer as entrevistas lá, né, fazer um levantamento, digamos assim. Primeiro levantamento, né? Nós temos uns dados, né, dos moradores. Aí o município de Olímpia começou a entender o significado dessa legalização. Os prefeitos vieram, os outros prefeitos vieram, o Wilson, depois o Zé Risati, depois o Moreira, o Carneiro, né? E aí, nesse processo todos aí, praticamente cada um deles, através do serviço social do município de Olímpia, foi entendendo essa possibilidade de efetivamente o pessoal ter o título de propriedade dos seus imóveis. E aí a gente já trabalhava essa linguagem com os moradores, porque os moradores, na hora que encontrava a gente, professor, e aí, doutor, vai sair? Vai sair, tem que sair. Não há mais volta. A questão realmente é burocrática. E aí, em determinado momento da nossa vida pública, isso praticamente a partir de 2004, por aí, nós já entendíamos que havia uma necessidade de sairmos do município de Olímpia e começar a fazer postulações a nível do governo do estado e a nível do governo federal. E aí que nós aparecemos com alguns requerimentos um pouco mais ostensivos, né, junto a esses departamentos, e de repente nós encontramos, né, um processo de falência da FEPASA. Esse processo aí facilitou mais. Aí realmente nos mostrou que nós estávamos num caminho seguro, com uma possibilidade real desses terrenos ser disponibilizados a esses moradores. Até porque quando estivemos em Brasília para buscar uma ideia a respeito disso, nós passamos aqui antes em São Paulo. Aí fomos falar em São Paulo, na Secretaria da Habitação, que você tem algumas fotos. Tem, eu estou passando aqui. Essas fotos de com o Edemir Chedid, né? Edemir Chedid, que era um deputado. Ainda é deputado? É deputado ainda, que nos ajudou muito, pelo menos para encontrar aonde se poderia discutir a questão da documentação desses terrenos. Aí fomos na SPU, que é a Secretaria de Patrimônio, da União. Patrimônio. Encontramos lá que a FEPASA, uma vez falida, ela foi colocada à disposição pelo governo do estado para o governo federal. Aí, para poder quitar algumas questões, aquela história, passou-se um patrimônio imenso do governo estadual para o governo federal. E aí onde encontrar essa parte de Olímpia dentro dessa questão da inventariância? Encontramos, achamos solução, despachamos várias vezes com a superintendente da época, que foi a Angelina, que tem uma disposição aí, me parece, mostrada por você. Certo. E aí nessa questão, nós falamos com os seus assessores, encontramos as áreas, e aí começamos a encontrar também uma linguagem que eles sempre usavam a respeito desse dispositivo, e nós temos alguns pontos estratégicos que tem a solução, e tem outros ainda que precisam de outro trabalho para ser seguido. E aí nessa questão ficou mais fácil, porque a partir de 2007, 2008, o governo do estado também, criou um programa de cidade legal, que também veio para auxiliar também essa questão da regularização fundiária. Mas todo o trabalho,
precisou ser desenvolvido e ser criado para poder a população então sentir a certeza que poderia obter essa escritura. E o senhor, obviamente, nessa primeira fase de escritura, se sente, como o senhor foi até o primeiro a discursar, eu estou mostrando aqui, um trabalho que a gente se orgulha, né? O senhor, 18, 20 anos aí trabalhando, conquistou esse trabalho. Olha, você sabe que na minha vida, na minha trajetória política, eu tenho imensos trabalhos significativos, registrados, que dá para a gente até destacar. Mas um trabalho social dessa importância para o município... 485. Eu ainda vou tocar nesse assunto, daqui a pouquinho eu falo para você, porque ainda não é aquilo que eu desejo. Mas é o que eu vou perguntar, porque ainda não é. Eu vou te perguntar sobre isso. Captei o seu pensamento. Porque ainda ontem eu fui abordado por uma senhora idosa, que veio me falar da situação dela, que eu também vou te passar aqui também, aonde nós ainda estamos trabalhando e vamos trabalhar muito. Então, no momento que eu posso dizer para você... É 50%. Ou 60%, 70%. 50% a 60%. Que é importante ter o título. Claro. Isso é fundamental. Dali ninguém me tira mais. Exatamente. Porque, então, esse trabalho dentro do âmbito social, ainda que tenhamos sempre o rótulo de algumas pessoas, seja da forma que for o viés que alguém enxergar, ele teve uma ação política, sim, mas a sensação do trabalho social e de dignidade em favor do próximo, isso supera e se sobrepõe a qualquer outro trabalho. Talvez se eu não tivesse, mesmo que eu não tivesse na política, eu estaria fazendo esse trabalho até hoje. Entre os prefeitos que passaram, que o senhor trabalhou essa fase, o atual, o prefeito Fernando Cunha, além do ex-Geninho, que também pertenceu ao Cidade Legal e que começou também esse levantamento, mas para coroar, o Fernando Cunha foi imprescindível. Olha, nós também seríamos também assim muito presunçosos se nós trabalhássemos que essa é uma ideia minha, e realmente foi, mas também não posso dizer que é um trabalho só meu. Claro. Absolutamente, jamais faria isso. Eu, nessa minha trajetória política, que eu estou em 7º mandato de vereador, tive contato com, já falei agora há pouco, com Zé Risati, com o Zangeroli, com o Moreira, com o Carneiro, tive contato com o prefeito Geninho, todo esse pessoal, destacamos aí o Risati, o Carneiro, né, o Geninho, que foi um grande incentivador e também partícipe dessa ação, porque através da Cidade Legal, não podemos deixar de destacar aqui o atual vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que quando secretário da Habitação também, juntamente ligado ao Geninho, possibilitou medidas e atenções bastante significativas para que todo esse trabalho fosse concretizado e com muito êxito. Mas, na verdade, o que nós não podemos deixar de registrar aqui foi a participação decisiva do prefeito Fernando Cunha, porque não fosse a sua ação decisiva, provavelmente ainda não teríamos conquistado definitivamente o título de propriedade que foi disponibilizado dia 23 de junho próximo passado. O prefeito Fernando Cunha, quando assumiu em 2017, foi quando efetivamente, pelos seus contatos, pelas suas ligações políticas, ele conseguiu, através do superintendente já então, sob o domínio dele, o Robson Tuma, e aí ele teve na prefeitura aqui, passando a escritura definitiva para o município de Olímpia, que essa era uma exigência que nós encontramos no curso da nossa... Então o município, ele precisa receber a área em seu nome. Aí foi o prefeito Cunha recebendo essa área por decisão sua também a respeito disso, e aí ele foi via cartório, né, fazer a escritura do terreno. Então hoje, inicialmente, que cada morador tem lá
Ainda falta uma parte que não recebeu ainda, isso é uma questão que eu fui abordado ontem. Nós vamos falar disso. O prefeito Fernando Cunha, então, determinou através da Secretaria da Promoção Social, através da Cristina Real e sua equipe, que fosse feito que tinha já todo o cadastro desse pessoal, e agilizasse junto ao cartório de registro de imóveis a individualização dessa área, que não é pequena, é um alqueire e meio, quase mais ou menos 70 mil metros quadrados, para que pudesse, então, cada morador ter individualmente o seu título de propriedade do terreno. E ainda isso foi feito e falta, de uma forma parcial, falta ainda uns 30% mais ou menos para receber, e outras áreas que nós estamos apresentando o requerimento na sessão de hoje da Câmara Municipal, para saber como está feito, está sendo realizado a finalização ou, né, o reinício, porque entendo que o serviço não pode ser interrompido. Verdade. Ele tem que ser finalizado. Eu entendo que precisamos, né, terminar todo esse trabalho, colocando para cada morador definitivamente, né, aquilo que ele recebeu. E eu falo, só para finalizar essa parte do trabalho aqui, que é algo que eu sempre imaginei, que quando o cidadão recebe a sua escritura, ele está recebendo um título de nascimento da sua propriedade, porque ali está nascendo o seu direito. Agora é meu. Embora eu pudesse fazer o uso capião, mas na época não poderia, porque a terra é pública, então você, como cidadão, não pode requerer o uso capião. Não pode, né? Não pode. Então o município tem que receber, e aí o município disponibilizar. Esse trabalho foi fundamental na participação do prefeito Fernando Cunha. É isso aí. Vamos cumprimentar o Mário Moreira, está acompanhando, doutora Silvana Amaral, Eliana Aparecida de Souza, Dani Castro, Laira Garcia, Graziele Silva, boa tarde. Vamos compartilhando. Bianca Cassiano, a Marta Aurélia Oliveira, Marta Cunha, Neuza Raimundo, Paulo Durante, Paulo Polizelli, Danilo Cândido da Silva, Solange Coradini de Ávila Aidar, Dr. Ivinho Aidar, Paulo de Tarso Dobes, cumprimentar o Paulo de Tarso também, Casarini, que esteve aqui, né? O senhor também acompanhou essa homenagem bacana que foi lá do CAPES, né? Dr. Aldo Casarini Júnior, hoje ele me ligou agradecendo, emocionado a nossa cobertura. Eu disse que a gente faz, a gente está divulgando as coisas da cidade, e eu acompanhei um pouco também o doutor Aldo, ele que fez, aliás, o parto onde nasceu a minha filha, né, Natália. Foi um parto que não estava programado e que saiu ok. Servatão, Lígia Velho, Janaína Pereira, minha amiga jornalista, São José do Rio Preto, Nardão Sentinelo, Gustavo Lupe da Rapid Cloud. É isso aí, Gustavo, vamos lá, firme e forte, hein? Enoque Moraes, manda um abraço para a família Miquelito e pro Nininho, chego dia 7 pro Fefol, 7 de agosto, é isso aí, vem o Fefol, nessa cidade que não é o Rio, mas é maravilhosa, é mesmo. Miriam Danilo, Cristiane Gracinho da Companhia, grande audiência aqui, Márcia Ribeiro Souza, Vanessa Simi, também acompanhando, boa tarde. Agora é o X da questão, que eu lhe perguntei lá, eles, bom, agora estão tranquilos? Não. E as casas? Eles são donos do terreno, mas como fica a casa? E ainda eu vou emendar uma pergunta até que me fizeram, mas Leonardo, ali já tem churrascaria, ali já tem estabelecimento comercial, ali tem uma casa até já para temporada, com piscina. Será que essa ação social da prefeitura vai ser só para quem necessita também? Como vai ser o processo de regularização dos imóveis? Agora, das casas. Muito bem. O que nós estamos trabalhando hoje, Leonardo, é você imaginar o seguinte: naquele dia, 23 de junho, foi entregue mais ou menos de 60% a 70% dos títulos de propriedade dos terrenos. Dos terrenos.
Ainda falta mais ou menos uma região ali para baixo da Avenida Constitucionalista, até próxima a Domingos, em direção a Domingos Biso, lá embaixo na Ângelo Branco, naquela rua que passa em frente ao Celebration. Sei. Então aquela região também é uma região que onde tem próximo um pouco em sentido Coab 4, ali ainda tem moradores que não receberam a escritura do terreno ainda. O Celebration está numa área não, dessa? Não, né? Não. Já está pertencente a Coab 4? Me parece que pertencente a Coab 4. Já pertence. Então, esse pessoal ainda não recebeu nenhum título do terreno ainda. Eu via uma das escrituras, e uma delas eu percebi que havia apenas a doação do terreno, até porque não há para você não tem como doar a terreno em a casa, porque ainda não se sabia como se poderia ser feito. A FEPASA não sabia, o município não sabe, entre aspas, que no terreno tem uma casa. O cartório não sabe, então precisa ser feita a doação do terreno. Verdade. Porque a casa ainda não está legalizada perante o município de Olímpia. Agora, com o título na mão do terreno, a necessidade de você fazer um registro, né, junto ao município e também ao cartório, uma espécie de averbação da inclusão do seu imóvel em cima do terreno. Isso também é uma questão social. Eu diria que é muito social, sim. Isso vai custar dinheiro. Isso custa dinheiro. Agora, eu não sei como a Cidade Legal pode nos ajudar os moradores, como também o município. E eu, para falar isso para você aqui hoje, eu já até adiantei a minha fala com o prefeito Fernando Cunha. Eu falei assim, olha, prefeito, eu vou usar da minha prerrogativa como vereador e cidadão olimpiense, porque o meu trabalho junto a esses moradores do Jardim Boa Esperança não encerra aqui. Claro que não. Não encerra aqui, e eu preciso e gostaria muito que a maioria deles, ou na sua totalidade, ou alguém pode ser que alguém é no meio deles, dentro dessa concepção de algumas pessoas que se instalaram lá, tenha condições de fazer a sua averbação por conta própria, muito bem. Mas pode acontecer também de ter alguém no meio deles que necessitem do recurso, do auxílio, de fazer uma planta do imóvel que está em cima, da questão de registrar essa forma documental para que o município, né, possa também, nesse mistério, fazer um trabalho. Tem que ver também a questão da engenharia, né? Porque muitas casas foram construídas sem talvez até segurança. Não, a maioria das casas, todas as casas lá são bem feitas, são muito, muito bem construídas, estão dentro do... passou aquela fase que passou, está todo mundo superado, o pessoal está feliz da vida com o título na mão do terreno, e cada um com a sua casa, evidentemente, está dentro da concepção de ocupação do solo. O que precisa haver agora é como o município vai poder, de acordo com o interesse e a vontade de cada um, né, auxiliá-los na questão de você, né, inserir o seu imóvel a planta do imóvel na escritura do terreno. É isso que precisa ser feito e precisa também ser regularizado. Isso vai ser estudado caso a caso. Eu acredito que deva ser feito baseado às vezes a pessoa já vendeu, passou um contrato de gaveta do terreno. Não, eu acho que essa questão foi tudo solucionada já na entrega do título do terreno. Isso já, quem hoje recebeu esse título... Recebeu no nome de quem está lá na casa morando e ocupando esse espaço. Evidentemente, agora precisa, na escritura do terreno, ser inserida o imóvel que ele mora, que ele ocupa. Uma questão de legitimidade, porque é algo que vai atender de uma forma 100% o desejo dessa população. Eu conversei com o prefeito informalmente lá no Arraiá de São João, e ele falou, não, Leonardo, nós vamos trabalhar, nós vamos sim fazer e vamos beneficiar quem precisa. Isso. Às vezes esses casos pontuais tal, mas quem precisa nós vamos. Então eu acho que ele ainda vai dar nesse governo, eu acho que ainda tem um ano pela frente, 1 ano e meio. 18 meses. 18, mas se você contar aqui ano eleitoral, tal, papai, eu acho que ele tem 1 ano aí para trabalhar, né, tranquilo. Ele me afirmou que sim, que daria todo tipo de atenção, queria disponibilizar
os recursos e a questão física, até humana, se for necessário, para atender a população que o procurarem a prefeitura para esse porque tipo de intenção. Porque a justiça vai ser completa nesse caso. Aí sim nós teríamos a finalização de um trabalho que foi longo, árduo, mas sem dúvida alguma foi plenamente feliz e satisfatório para atender essa população de nossa cidade. Tá certo, olha aí, ó. Fiz questão de convidá-lo aqui, né, Dr. João Batista Dias Magalhães, já está no seu 7º mandato. Eu acompanhei uma boa parte desse trabalho, inclusive acho que eu fui com o senhor para São Paulo. Você foi. É que a minha memória já está. Não, você foi. Eu fui para São Paulo. Você foi. Inclusive eu acho não, tenho quase certeza que essas fotos que você está mostrando aí são minhas. Embora a forma e o foco de fotografar são seus. E esses méritos também eu queria deixar aqui, porque você foi uma testemunha ocular desse nosso trabalho, que realmente está aí registrado pelo aquilo que você tem de competência também. Como eu falei para ele, às vezes a pessoa, você asfalta uma rua, esse mérito é meu, mas em outras gestões, outros pediram, ou então você pede um monte de coisa, aí quando acontece, fui eu que pedi. Mas esse é um trabalho original, o senhor começou lá atrás, foi uma ideia sua, foi um trabalho original que está aí, 50%, 60% já está concluído. Por isso que é o mérito, fiz questão de trazê-lo. Olha, eu queria acrescentar ainda nesse trabalho, se você me permitir. Pode, não sei vontade. Como é não, que o nós tempo temos. Está tranquilo. Que esse trabalho ele está sendo direcionado a esse segmento da nossa população de nossa cidade. Mas nós temos alguns espaços também nessa área da FEPASA que foram ocupados ou que ainda estão, para que tenha algo de documental de escritura pública em favor do município de Olímpia. Por exemplo, a antiga estação, o prédio do Tonani, que passa ao lado onde era o Tonani, a casa do Tonani, onde era o museu de história, pertence a quem? Ali nós temos também uma outra área relacionada com a antiga estação que está sendo hoje restaurada pelo prefeito Fernando Cunha. É um prédio antigo, próprio, que também pertencia à FEPASA. Lógico que não está nesse sistema. A escritura precisa ser regularizada. Onde nós temos a UPA hoje. A UPA, ali era uma garagem. Antigamente ou nos centros que temos manobras de ferrovia, chama-se Gari. Ali era uma garagem, né, onde se fazia algumas manobras e também guardava-se alguns maquinários ali. O pessoal não deve lembrar disso, mas a gente tem a nossa memória para isso. Por exemplo, onde está a UPA hoje é uma área da antiga FEPASA. Olha aí, tá vendo? Mas será que a escritura está disponível ou não? Não tem que fazer essa escritura? Tem que fazer. O município tem que receber essa doação também dessas áreas para ele ter a segurança que construiu também um prédio público, né? Logicamente, eu acho que não teria problema hoje, mas ali nós temos que regularizar essa área também. E mais ainda, lá no Jardim Boa Esperança, o prefeito Fernando Cunha também está construindo a creche Narizinho, que vai sair, desculpe, a creche que vai sair ali do núcleo, né? Que a creche ela foi instalada, né, na antiga casa do representante da FEPASA, que morava ali. Aquela área, se você pegar hoje um mapa urbano onde o pessoal construiu o Jardim Boa Esperança, ali ela tem um formato de uma pera. E dentro da forma de se você situar os espaços usados pela FEPASA, a pera era um lugar de fazer manobra também de veículos, veículos ferroviários. E realmente ela tem um formato de uma pera. E ali dentro tem uma casa onde morava o feitor, a pessoa responsável pelaquela guarda daquela região. E ele saindo de lá com a desativação, se construiu a creche que até hoje atende os moradores daquela comunidade.
O prefeito Fernando Cunha, com a ajuda do governo do estado, ele está desenvolvendo uma ação lá para construir essa nova creche no Olimpinha, que vai atender a população daquela região. Olha, tá vendo? A história que merece, que já foi registrada agora. Bom, se o senhor tiver, eu deixo os microfones abertos, já estamos há quase já mais de 40 minutos aí, é um assunto empolgante que eu fiz questão de convidá-lo para deixar registrado, e deixa os microfones abertos para suas considerações, aquilo que não foi perguntado, enfim, um recado que o senhor queira dar aos moradores, do antigo Pedregal, hoje Boa Esperança. Fique à vontade. Muito bem, eu queria agradecer inicialmente a você, Leonardo Concon, pela gentileza, pelo espaço, pela oportunidade, não é de falar do trabalho que nós fizemos, mas para poder esclarecer também. Registrar a história. Deixar registrado esse esclarecimento, porque em momento algum eu quis pautar algo que fosse da minha exclusividade. Todos aqueles que participaram desse processo está aberto, e todos aqueles que realmente se sentirem responsáveis, fique aberto. Eu aqui tenho a minha história registrada pelos documentos que eu fiz, e você faz parte, inclusive, dessa história. Tirei muitas fotos. Você tirou muitas fotos e participou. Acompanhando. Dizer a todos aqueles que acreditaram no nosso trabalho, que continuam acreditando, que nós ainda não paramos por aqui, nós temos que resolver essa questão da averbação dos terrenos. Aqueles que não receberam ainda a escritura definitiva dos terrenos, pode aguardar. Aquela senhora que me abordou ontem, eu não vou citar o nome dela, mas falei que ia verificar quando vai ser entregue esses terrenos, mas certamente o prefeito Fernando Cunha está providenciando também alguma coisa, certamente burocrática, via cartório, ainda não possibilitou essa disposição, mas vão ser todos atendidos, sim. A questão das casas em cima dos terrenos precisa ser solucionada. A questão da UPA, do prédio próprio, lá precisamos resolver também a nível do município de Olímpia, para que o município tenha a sua escritura definitiva. Enfim, eu acho que é esse espaço, é esse trabalho que me deixa muito feliz dizer que sempre valeu a pena trabalhar pela nossa cidade, junto a esse trabalho aos outros tantos que eu fiz, e agradeço imensamente a Deus e a oportunidade sempre de poder servir o próximo. E aí, quando alguém me permite, como você, falar um pouco do meu trabalho, eu fico feliz, porque deixo registrado aqui a alegria de poder fazer parte da história dessas pessoas que estão hoje lá no Jardim Boa Esperança, como também daqueles que estão em Ribeiro dos Santos, que acreditaram que eu poderia fazer alguma coisa juntamente com os demais em favor deles. Tá certo, então, agradeço. Fica aberto aqui o espaço para novas visitas.